Aleluia. Quem está feliz essa noite aí, diga amém. Amém, aleluia. Também estou feliz. Pode se sentar. Mais uma vez estamos juntos e é um privilégio para mim servi-los na mesa do Senhor e sempre lembrar a cada um de nós que estamos aqui edificando uma igreja saudável, uma igreja madura e uma igreja comprometida com os valores do reino dos céus. Nós temos aprendido que para que cheguemos a essa estatura de igreja saudável, madura e comprometida com os valores do reino, é necessário que cada parte faça aquilo que Deus tem colocado no seu coração em relação ao seu ministério, ao seu chamado, à sua função no corpo de Cristo. Então, a gente, na nossa individualidade, porque somos salvos individualmente, vivemos coletivamente a vida do corpo, a vida do reino. Então, nessa mútua cooperação, a gente se edifica. Então, todas as semanas a gente tem aprendido e crescido um pouco mais. No sábado à noite foi muito bom com a liderança. Quem estava lá, diga amém. Foi muito, muito bom mesmo. E você sabe, onde crente se encontra tem comida, onde tem comida tem avivamento, não é verdade? Né? Então foi muito bom, tivemos um tempo de comunhão juntos, um tempo de edificação na palavra. Hoje pela manhã foi fantástico, nós estamos estudando sobre, qual era a visão de Jesus sobre a igreja, quando ele disse em Mateus capítulo 16, 18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus sempre teve em mente o que ele pensou sobre a igreja. A igreja não é um acidente, um erro de percurso que teve que fazer às pressas porque as coisas deram errado no meio do caminho, não. A igreja é um mistério oculto desde sempre, e Deus então em Cristo revelou para nós, e como igreja local a gente tem que ser a expressão da ideia que Jesus tem sobre a sua casa, o seu corpo glorioso. E às noites nós estamos trabalhando muito sobre a questão da vida no Espírito, porque este ano é o ano de nós aprendermos a andarmos no Espírito. Quantos concordam? Diga amém. Aleluia. Um mês já se passou aí, né, irmãos? A gente já tem um mês caminhando nessa visão, uma vida no Espírito, aprendendo a ouvir, a interagir, a entender a pessoa do Espírito Santo, porque a pessoa do Espírito Santo, ela é a pessoa mais importante para o tempo que nós estamos vivendo. Deixa eu te explicar por quê. Tente imaginar assim, a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o texto mais clássico das Escrituras, João 3,16. O Pai amou. O amor com que o Pai nos amou é inquestionável e irrevogável. Ele já enviou Jesus Cristo. Não tem como ele recolher esse envio. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo nasceu, ele se tornou carne, viveu ali em Israel, viveu sem pecado, sem mácula, foi à cruz, se deu por nós. Então o que o Pai fez está feito, não tem como. Se a humanidade inteira resolver não acreditar disso, nunca vai mudar o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, deu, está dado. A questão agora do Filho ter aceitado o sacrifício e vir morar entre nós, habitar, a palavra é entabernacular, se tornou carne, entabernaculou, esteve conosco aqui, também já está feito. Não há ciência, não há incredulidade, não há ser humano, não há demônios, não há instituição neste mundo ou no mundo que a gente não conhece ainda, que possa revogar o que Cristo fez na cruz do Calvário. Está feito, o sangue já foi derramado, o sacrifício já foi aceito. Então o que o Pai fez está feito, o que o Filho fez já está feito, é irrevogável. Mas todas as vezes que você olha para a pessoa do Espírito Santo, você vai sempre vê-lo fazendo. É sempre atual a obra do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos convence do amor de Deus. O Espírito Santo nos convence do valor do sangue derramado na cruz do Calvário. Se o Espírito Santo não trabalhar em nossos corações, você nunca vai entender o amor do Pai. Se o Espírito Santo não trabalhar em nossos corações, você nunca vai entender o sacrifício da cruz. Se o Espírito Santo não trabalhar em nossos corações, você nunca vai entender o valor das Escrituras. Por mais que a gente tente com as nossas próprias forças e inteligência entender os mistérios do reino de Deus, isso é impossível. A Bíblia diz que as coisas do Espírito são entendidas espiritualmente. Então, se o próprio Espírito não trabalhar em nossos corações, fazendo com que entendamos a vontade de Deus, nós não vamos ter a consciência necessária para interagir com o Senhor.
Então eu digo assim, que existem algumas realidades na nova aliança que são muito importantes nós aprendermos. A primeira é entendermos esse amor de Deus por nós, amor sacrificial que enviou o seu Filho Jesus. E nós, ao recebermos Jesus, nascemos de novo, nós somos uma nova criatura. Aprendemos hoje de manhã a realidade da nova criação. Nenhum de nós que aceitamos Jesus trocou de religião, nós trocamos de natureza. Éramos amaldiçoados, hoje somos abençoados. Éramos filhos do diabo, hoje somos filhos de Deus. Éramos distantes de Deus, não família, hoje somos famílias, estamos próximos do Senhor. Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Aleluia! Essa é uma realidade da nova criação, mas a gente vive essa nova realidade quando a gente aprende a viver no Espírito Santo, aprende a ouvir o Espírito, a interagir com o Espírito e saber qual é a sua mente. Então, durante todo este ano, o Espírito Santo vai nos treinar, vai nos capacitar a essa vida no Espírito. Amém, queridos? Então, desenvolva, procure, busque, intensifique a sua vida no Espírito, certamente você vai colher os benefícios sobrenaturais disso. Glória a Deus. Então hoje eu queria compartilhar um pouquinho mais sobre essas verdades no Espírito, e eu peço que você, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Atos, Atos capítulo 1, versículo 8, um texto muito conhecido de nós, que amamos as Escrituras, que gostamos da vida no Espírito. Quem já achou aí, diga amém. Opa, vou esperar mais um pouquinho então. Mas recebereis o poder do Espírito ao descer sobre vós, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Vou ler novamente. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos entender um pouquinho esse contexto aqui. Há aproximadamente 3 anos e meio atrás, Jesus manifestou o seu ministério. Você se lembra que Jesus se manifestou aos seus discípulos ali no casamento, onde ele transformou a água em vinho. Então, os seus discípulos deram glória a Deus por intermédio da manifestação de Jesus. A partir dali, começou um treinamento intensivo na vida dos discípulos. Eles andavam com Jesus, eles ouviam os ensinamentos de Jesus, eles observavam os ensinos de Jesus, enfim, eles estavam juntos dia a dia, e no caminho Jesus ia discipulando aqueles 12 homens a entenderem as coisas do reino, a poderem se posicionar diante das questões contrárias ao reino, a aprender a cuidar bem de pessoas e assim por diante. Por 3 anos e meio, então, eles tiveram um intensivo CTM, um Centro de Treinamento Ministerial. Mas Jesus falou: olha, eu não vou estar com você para sempre, mas eu vou enviar outro Consolador. Jesus já estava mostrando, indicando para eles a necessidade que eles teriam de uma vida no Espírito. E aqui a gente tem que pensar numa questão muito importante. Treinamento é importante? Treinamento é necessário? Inquestionável. Treinamento faz parte da vida cristã? Indiscutível, mas ele não é suficiente. Jesus, ele treinou esses homens por 3 anos e meio, e se tudo resumisse ao treinamento, dali em diante eles podiam ir para o ministério, dali em diante eles poderiam fazer aquilo que Deus havia determinado para eles fazerem. Mas Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele fala isso lá em Lucas capítulo 24, a partir do 44, ele vai, quando chega no 49, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então o próprio Senhor Jesus, ele indicou aos discípulos sobre a necessidade, além de ter treinamento, além de ter uma performance cristã, uma vida no Espírito, para que você cumpra o propósito de Deus. Então a primeira questão. A segunda questão é que Jesus, ele teve que trabalhar muito no coração dos discípulos. Eu acho que não é muito diferente dos nossos dias, porque os discípulos, eles tinham uma mentalidade nacionalista. Todos eles queriam ver Israel ser livre da opressão de Roma. Vocês lembram do contexto? Roma havia
tomado Israel, era o império sobrepujando aquele povo, né? Havia ali um governo romano sobre aquela nação, e eles queriam se ver livres daquilo. Lá no Lucas 24, os discípulos também falaram isso, disseram: Senhor, nós esperávamos que o Senhor Jesus seria Ele que restauraria o reino a Israel, mas isso já é o terceiro dia que Ele morreu, e até tem algumas mulheres falando que Ele ressuscitou, mas questionaram ali a questão. Se você vem aqui alguns versículos anteriores, do capítulo 1, no versículo 8, você vai perceber que os discípulos ali, eles perguntam para Jesus: Senhor, este vai ser o tempo que você vai restaurar o reino a Israel? O versículo 6 fala sobre isso, e Jesus então, no versículo 7, fala para eles: olha, deixa eu falar uma coisa aqui, mas uma coisa muito bem dita para vocês, sobre essas questões de dias e datas, não compete a vocês, isso pertence ao Pai, isso pertence a Ele, e no tempo certo Ele vai fazer. Mas o que compete a vocês, ou seja, o que compete a vocês agora, o que está na dispensação de vocês, é aprenderem a ter um relacionamento com o Espírito Santo, para que vocês possam viver o poder, no poder de Deus, a missão que eu dei, para que vocês possam levar a bom termo todo o treinamento que eu dei para vocês. Então, essa segunda questão é o momento em que Deus, Ele vai capturar os nossos corações, e Ele vai começar a mudar, a inverter os nossos valores e as nossas expectativas, porque nós não vivemos debaixo de um império. Na realidade, a gente vive no império, todos nós moramos aqui nos Estados Unidos, e nós sabemos que a influência dos Estados Unidos é mundial, então ninguém aqui está aqui orando para que o império seja quebrado, não, mas na realidade o que existe em nossos corações é uma inversão de valores, ou seja, às vezes a gente está muito mais preocupado naquelas questões que propriamente nos beneficiam pessoalmente, não que esteja 100% errado, do que propriamente nas questões concernentes ao reino dos céus. Nós estamos muito mais preocupados num reino de Deus que favorece a nosso próprio reino, do que nós com os nossos dons e talentos e vida e etc e tal, venhamos beneficiar o reino dos céus. E somente o Espírito Santo pode fazer isso, somente o Espírito Santo pode mudar a nossa forma de enxergar a vida e a nossa forma de investir a nossa própria vida. Então, quando Jesus ele chega a esse momento, e aqueles discípulos, eles aceitam o ensinamento do Senhor Jesus, porque vocês têm que entender que Jesus ficou 40 dias conversando com eles. A gente lê o texto em 1 minuto, a gente lê o texto em segundos até, mas se você observar nos primeiros versículos do capítulo 1, o texto fala que Jesus ficou 40 dias ensinando eles a respeito das coisas concernentes ao reino dos céus. Então, certamente essa pergunta, quando eles fazem: Senhor, este é o reino, esse é o tempo que tu restaurarás o reino de Israel, não foi só uma pergunta que terminou numa resposta simples, foi uma conversa recorrente que Jesus teve que trabalhar profundamente no coração. Então, nós também vamos passar por um momento desse, é um momento em nossas vidas em que o Espírito Santo vai nos colocar em um posicionamento em que, por mais que a nossa vida seja importante, por mais que a nossa família seja importante, por mais que a nossa vida tenha um significado, nós vamos colocar o reino de Deus acima de todas as coisas, nós vamos colocar os valores do reino de Deus acima dos nossos valores, os princípios do reino acima dos nossos princípios, e essa é uma mudança mental, é uma mudança de transformação, para que então a gente chegue nesse contexto que fala: sede as minhas testemunhas, ou seja, a gente toma sobre nós o jugo de Jesus, porque esse jugo de Jesus, dentre muitas análises que podemos fazer, um deles é aceitar a missão de Cristo, aceitar o propósito de Cristo sobre nós, de sermos pequenos Cristos na nossa geração, uma testemunha a respeito do que Ele fez e do que Ele quer fazer na geração onde nós estamos servindo. Então, quando a gente entra nesse mundo chamado o mundo da missão, o mundo de cumprir o propósito de Deus, mais do que nunca, nós vamos precisar do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo ele vai trabalhar dentro de 3 esferas extremamente importantes aqui, para que nós sejamos bem-sucedidos na nossa caminhada com Deus, dentro e fora, sendo bem profundos a nossa relação com Deus e com o nosso chamado, e é sobre isso que eu vou falar. O texto, quando fala: recebereis poder, a palavra aqui é dunamis ou dunamis, dessa palavra dunamis ou dunamis, nós temos 3 conceitos que são derivados dele.
Dínamo, dinâmica e dinamite. Repita comigo: dínamo, dinâmica e dinamite. Então, na realidade, se a gente for contextualizar para o século 21, nós vamos usar dentro dessa perspectiva dos 3 significados dessa palavra dunamis. Jesus disse assim para eles: olha, vocês vão receber dínamo, vocês vão receber dinâmica, vocês vão receber dinamite para ser as minhas testemunhas. Aleluia. Olha que coisa interessante. Olha, queridos, agora que vocês receberam treinamento, vocês então vão receber dínamo, vocês vão receber dinâmica, vocês vão receber dinamite. Agora que os interesses de vocês estão subpujados, os interesses de vocês agora são secundários e os valores do reino são primários, vocês vão receber o quê? Dínamo. Vão receber o quê? Dinâmica. Vão receber o quê? Dinamite, para cumprir o propósito, começando em Jerusalém, como também em Judeia e Samaria, e fazendo assim chegar aos confins da terra. Agora vamos trazer para a nossa realidade o sentido que Jesus estava falando sobre essa relação entre nós e o Espírito em termos de dínamo. Dínamo é uma coisa conhecida por todos nós. Numa linguagem bem simples, o dínamo é um motor que ele se move sem energia, e por se mover sem energia, ele promove energia, né? É muito simples. Por exemplo, quem aqui nunca teve uma bicicleta que teve um dínamo? Eu acho que muitos de vocês, me olhando desse jeito, nunca tiveram, né? Sabe aquele motorzinho que tem lá no pneu da bicicleta, aquela coisinha que fica girando, daí acende a luz da bicicleta? Então aquilo gira. Nunca de vocês tiveram uma lanterninha que funciona sem pilha, que tem aquela manivelinha que você... e aí a luz funciona? O que tem ali dentro é um dínamo. Nunca de vocês tiveram um Fusca? Nunca tiveram uma Brasília? Não, vocês são muito novos, não lembrar de Fusca, de Brasília? Vocês são muito novos, porque todo mundo que teve um Fusca, irmão, aprendeu a amar e odiar aquele carro. Amar e odiar. Amar porque aquele carro, quando estava bom, não quebrava nunca, mas quando quebrava, deixava a gente na mão nos momentos mais difíceis da vida, que você tinha que empurrar, né? Quantas vezes na minha vida eu passei vergonha na frente das minhas namoradas. Vamos dar uma volta de carro, quando chegar, o que aconteceu? O dínamo não estava funcionando, ou seja, não carregou a bateria. Então, por exemplo, se você pega, há um princípio, lógico que não é dínamo, é um outro tipo de equipamento, mas dá para entender. Você tem a hidrelétrica, né? A água passa pelas turbinas, aquelas turbinas giram sem movimento elétrico, mas elas girando, elas produzem a eletricidade. Então o motor sem a energia que vai gerar a eletricidade. O que tem que ver com isso na vida de Deus? A primeira coisa que Deus está falando é que quando Deus nos envia para o ministério, quando Deus nos envia para fazer a sua obra, essa obra não começa fora de nós, ela começa dentro de nós. É a vida no espírito interior, é a vida no espírito que depende de uma energia aqui dentro, e isso é extremamente importante para a vida cristã. Porque muito do ministério que a gente vai enfrentar é aqui fora, muito da vida cristã que a gente vai enfrentar é aqui fora, mas você só pode vencer aqui fora se você já venceu aqui dentro. Você só pode ser forte aqui fora se você é forte aqui dentro. Você só pode prevalecer externamente se internamente você é forte. Isso é o dínamo, ou seja, a vida de Deus produzida dentro de você, sendo que nada de fora pode mudar para o bem ou pode mudar para o mal. Você está vivo, independente de qualquer coisa que aconteça aqui fora. Você está forte, independentemente de qualquer coisa que aconteça aqui fora. Você está com Deus, independentemente de qualquer coisa que aconteça aqui fora. Quando o cristão não tem o seu homem interior, ou seja, o seu dínamo funcionando, é semelhante ao carro. Quando ele quer viver a vida cristã, aí tem que ficar pegando no tranco. O que é pegar no tranco? É de culto de domingo a domingo. Ele vai assim, no domingo ele esquenta, a bateria está firme, aí vai chegando quarta-feira,
chega sexta, domingo tem que empurrar. Tem que empurrar, entendeu? Aí quando faz fala, ainda bem que eu não vou ter que ligar para até, não estou brincando. Mas a gente tem que parar a pensar sobre isso. Por quê? Porque ainda que eu esteja falando numa linguagem muito simples, porque eu quero falar num contexto maior, não vou só me prender sobre a vida do homem interior, nós precisamos parar para pensar, será que eu estou desenvolvendo o meu homem interior? Lembra que eu falei na introdução dessa mensagem, existem verdades espirituais extremamente importantes para a nova aliança. Uma delas é a realidade da nova criação. Quem nasceu de novo, diga amém. O que era nascer de novo? Você estava morto nos seus pecados, mas você estava vivo, então você era um vivo morto, ou seja, estava morto no espírito, mas vivo na carne. O seu espírito estava morto, ele foi recriado, você nasceu de novo. O teu espírito estava morto e você foi recriado, você nasceu de novo. Eu vou dizer novamente, o seu espírito estava morto e você foi recriado. A questão é, você tem treinado o seu homem interior? O quanto você treina o seu espírito? O espírito humano que estava morto, para poder ouvir Deus. O quanto você treina o seu espírito humano para andar no Espírito. O quanto você treina o seu espírito humano para entender as coisas de Deus. Pela falta deste dínamo, ou seja, desta vida interior, nós muitas vezes não conseguimos viver um cristianismo intenso, um cristianismo frutífero. Eu quero que você abra comigo, por exemplo, no livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 3, versículo 4, o texto diz assim, olha, vou ler o versículo 3 em diante. Não seja o adorno da vossa esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, aqui, olha, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então o apóstolo Pedro, ele está aqui nos alertando sobre algumas questões, ou seja, há uma vida externa que precisa ser cuidada, não é verdade? Ele não está dizendo nada contra essa questão de cuidar do próprio corpo, de cuidar da aparência, de cuidar da própria vida de uma forma geral, mas ele diz assim, mas seja o vosso homem interior muito mais formoso, muito mais bem trabalhado, muito mais bem educado do que aqui fora. O que Pedro está dizendo assim, se você inverter os valores, se o seu homem exterior for o mais importante, ao ponto de desprezarmos o cuidado do homem interior, então nós não vamos servir a Deus, como ele diz que é de bom grado, que Deus olha para isso e ele observa, com bons olhos essa nossa atitude. A questão é que muitos de nós, às vezes nem sequer paramos para pensar sobre a nossa responsabilidade de cuidar do homem interior. Uma vez uma pessoa disse para mim, pastor, mas como é que eu vou ouvir o Espírito? Primeira coisa eu disse para ele assim, o Espírito é Espírito, então você não vai ouvir na carne, você vai ouvir no Espírito. Para você ouvir no Espírito, você tem que treinar seu Espírito. Você sabe ouvir você, principalmente? Fala assim, como ouvi eu no meu homem interior? Sim, o seu Espírito estava morto. Agora o seu Espírito reviveu, você tem um homem interior vivendo dentro de você. O pastor me explica melhor. Eu falei, sim, você é um Espírito que possui uma alma e que mora num corpo. Você não é um corpo, você é um Espírito. A sua essência espiritual, a Bíblia diz que você foi feito em imagem e semelhança de Deus. Deus é Espírito, então quer dizer que você é um Espírito que possui uma alma e que mora num corpo. A questão é que a nossa geração, principalmente a nossa geração, ela inverteu os valores. Nós cuidamos muito mais do corpo do que da alma, e pouquíssimos sabem da existência do Espírito humano. Consequentemente, nós vivemos uma igreja onde as pessoas, elas cultuam Deus muito mais na alma, que não é errado, muito mais no corpo, de forma dançante, que não é errado, mas pouco no espírito, não cultivando esse homem interior. O grande problema disso, queridos, o grande problema, é que nós atrapalhamos a nossa relação, porque o Espírito, ele não vai falar conosco de forma carnal. O Espírito fala conosco no nosso espírito, é no nosso homem interior,
que nós conseguimos ouvir Deus. Às vezes o Espírito Santo fala de forma tão forte que parece que é externo, mas na realidade hoje a forma de Deus falar é no homem interior, é no seu espírito. Então se você ficar tentando entender Deus aqui na mente, você nunca vai entender. Se você ficar tentando ouvir Deus aqui na mente, você nunca vai ouvir. O que você tem que fazer é trabalhar a sua mente, como diz Romanos capítulo 12, versículo 2, para que o seu entendimento sobre as coisas de Deus sejam apurados, sejam bíblicos, para que quando Deus falar não haja conflito mental. Esse é um outro problema sério aqui. Ou seja, nossa mente é muito carnal, os nossos conceitos são muito mundanos, a nossa perspectiva de vida é muito terrena, e aí quando Deus fala conosco, como os mundos se opõem, o mundo de Deus é oposto ao mundo das trevas, o mundo de Deus é oposto ao mundo dos homens, o mundo de Deus em proporção está de ponta cabeça em relação ao mundo, né, que a gente vive, então fica parecendo loucura o que Deus fala, mas quanto mais a sua mente for cativada pela verdade da Bíblia, quanto mais a sua mente for cativada pela verdade do reino, quando Deus falar no seu espírito, você não vai entrar em conflitos mentais. Por isso que Romanos 12 fala, quando você tem a mente renovada, você vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não é por acaso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, fala que as coisas do Espírito se entendem o quê? Espiritualmente. E aquela pessoa que não é espiritual, tudo lhe parece loucura. Inclusive hoje, infelizmente, em alguns ambientes que a gente vive, falar sobre vida no Espírito é falar de uma questão mística, é falar de uma questão impossível de ser vivida, e talvez hoje, assim, para alguns, ouvir Deus e ouvir o Espírito Santo falar, é um privilégio de alguns homens especiais, assim, que Deus os ama de uma forma mais profunda do que, não, querido, isso é bobagem, isso não é cristianismo autêntico, isso não é cristianismo bíblico. Eu sempre brinco, né? Aprendi isso com um grande amigo meu, Luciano Subirá, dizendo, eu não aceito essa ideia de Deus ter filho privilegiado. Aliás, eu só aceitaria com uma condição, que esse filho fosse eu. Então Deus não ama as pessoas com acepção. Deus ama nós igualmente, e dá acesso igualmente. A questão é que muitos de nós ainda vivemos aquele conflito que aqueles homens viviam. É este o tempo que vai restaurar o reino de Israel. Nós nos aproximamos com Deus não por causa de Deus, nós aproximamos de Deus por causa de nós. E quando Deus vê isso, não é que Ele vai te resistir, mas Ele vai trabalhar com você, até que esses valores invertam. Quando inverter os valores, vai ficar muito mais fácil de ter um diálogo. Vocês estão me olhando meio estranho, o que está acontecendo aí? Vocês estão me olhando meio com ninja. Não, acho que é a máscara, não é verdade? Então, pare para pensar sobre isso. Deus precisa criar em nós esse dínamo que é a vida de Deus, que está dentro de nós, independente de qualquer coisa que está aqui fora. Agora, uma outra verdade sobre esse dínamo é que, irmãos, se a gente depender das questões externas para estar bem com Deus, você nunca vai estar bem com Deus. Esses dias eu estava orando, a pandemia já está durando um ano, literalmente agora o mês de fevereiro, vai fazer um ano que foi decretado praticamente mundialmente, o lockdown e etc, todas as restrições, um ano, e esse tempo eu estava orando a Deus, eu acho que, né, eu vou te falar uma coisa aqui, eu espero que você não se ofenda, quem não se aproximou de Deus com a pandemia, meu irmão, acho que não tem mais jeito para você não, porque não tem jeito, se o camarada não foi para Deus agora, o que vai fazer ele para Deus? Só se aparecer o anticristo, né? Então eu acho que a pandemia, todos nós revertemos um pouquinho, mas ao mesmo tempo a gente também tem que parar para pensar assim, muita gente esfriou, muita gente abandonou, muita gente desistiu, e eu estava conversando com Deus, falei, Deus, o que estava acontecendo, por que essas coisas estão acontecendo? Deus falou comigo assim, Marcelo, eu estou corrigindo a fé do meu povo. Falei, como assim corrigindo a fé do meu povo? Sim, eu estou corrigindo a fé do meu povo. Por quê? O meu povo pensava que eu dava a paz para eles, mediante as coisas externas estando bem.
Mas eles esqueceram que eu mesmo falei para eles: a minha paz vos dou, não vou-las dou como o mundo a dá. Se o meu povo ficar recebendo paz a partir das coisas boas externas, eles nunca vão ter a verdadeira paz. Se eles precisarem ter relacionamento comigo, sendo que as coisas aqui fora vão dar certo, eles nunca vão estar num relacionamento profundo comigo. Então, meus amados irmãos, uma verdade precisa ser feita, querendo ou não, ainda que certamente não foi a vontade de Deus a situação que nós estamos vivendo, ela se tornou um fator purificador, ela se tornou um fator que alinha as nossas motivações. Eu me lembro daquela passagem de Daniel, quando Mesaque e Abdinego, Sadraque, Mesaque e Abdinego foram provados diante da fornalha 7 vezes mais acesa. Vocês lembram que o rei falou: eu quero ver se o vosso Deus vai vos libertar. Eles disseram: quer saber de uma coisa? Se ele vai nos libertar ou não, não compete a nós. O que compete a nós é o seguinte: nós não vamos adorar outros deuses, nós não dependemos de estar vivo ou morto, nós não dependemos das coisas estar bem ou mal, nós não dependemos de nada externo para ser firme com Deus. Nós somos firmes com Deus porque há uma verdade que governa o nosso coração. Então é interessante isso, né? O cristianismo circunstancial, ou seja, eu estou bem porque as coisas estão bem, eu estou bem porque tudo está dando certo, eu estou bem porque eu estou prosperando. Nada contra essas questões. Deus é o Deus de prosperidade mesmo. Você tem que esperar que Deus te prospere, porque quanto mais você prosperar, mais dinheiro vai ter no reino, mais riqueza vai ter no reino. Quanto mais influência você tiver, é sinal que a influência do reino também vai aumentar. Deus não tem problema com a riqueza, Deus não tem problema com a prosperidade. Deus Ele não tem os seus braços encolhidos para isso. Não me interprete que eu estou pregando contra essas questões. A minha questão é: estas coisas são fúteis, estas coisas são passageiras, e isso não prevalece diante das circunstâncias, mas o que prevalece é essa paz interior. Aleluia. Uma coisa eu sei, que o meu Redentor vive, e por certo Ele se levantará sobre a terra, ainda que a figueira não floresça, o fruto do campo minta. Uma coisa eu sei, é que os currais podem estar vazios, eu sei, mas eu também sei de uma coisa: eu louvarei o meu Deus, o Deus da minha salvação. A vida interior tem que ser muito mais poderosa do que a vida externa. Aleluia. Isso é um poder que Deus deu para quem nasceu de novo. O mundo não tem isso, porque o mundo não conhece a Deus, mas nós nascemos de novo. Quem nasceu de novo, dê um brado de vitória aí. Você tem um poder interno, irmão, que é muito mais poderoso do que a bomba atômica. Você tem um poder interno que é muito mais poderoso do que o inferno. Você tem um poder interno que é muito mais poderoso do que uma crise mundial. Algo que te mantém em paz, mesmo quando tudo está horrível. Algo que te mantém firme quando tudo está desmoronando. Algo que te mantém em paz quando tudo parece que está perdido. Isso é vida no Espírito. Agora, se aqui dentro, essa energia de Deus, se aqui dentro você não está trabalhando o seu espírito, aí quando as coisas externas começam a ficar ruim, aqui dentro bagunça. Começa a duvidar de Deus, começa a duvidar das profecias, começa a duvidar da voz do Senhor, começa a ler a Bíblia, já não é mais tão verdade, a igreja já não é mais tão importante, a relação cristã já não é mais assim supridora, preciso buscar outras fontes de suprimento, e assim vai. A gente vai se perdendo, a gente não se perde fora, irmãos. Ouça a minha palavra com amor e com carinho: a gente não se perde fora, a gente se perde dentro. Quando o homem aqui fora, ele cai em adultério, quando o homem aqui fora vive em mentira, quando o homem aqui fora, ele é corrompido pelo pecado, é porque dentro ele já foi vencido. Por dentro o seu homem interior adormeceu, o seu homem interior enfraqueceu. Por isso que a primeira coisa que Jesus fala assim: recebereis poder. Esse poder não é aqui fora em primeiro lugar, esse poder é aqui dentro. Porque se você olhar, por exemplo, não precisa ir tão profundo na história da igreja, mas olhar somente a história da igreja na perspectiva do livro de Atos, você percebeu que fazer missões
Externamente foi complicado, eles foram açoitados, eles foram roubados, eles passavam noites sem dormir, passavam noites em vigília, naufrágio, prisões, desprezo, apedrejamento, açoites com varas, descrédito dos irmãos, desprezo irmãos, aqui fora parecia que nada funcionava bem, aqui fora parecia que nada dava certo, até na prisão eles estavam, mas lá na prisão, aleluia, eu gosto desse texto, aleluia, Paulo e Silas estavam presos, açoitados, ali dizendo assim, Silas, acabou o nosso ministério, a gente pensou que Deus estava conosco, foi isso que eles fizeram, não, mesmo diante daquilo eles louvavam ao Senhor, louvavam ao Senhor, e as cadeias se abalaram, aleluia. Como está o seu homem interior, meu amado? Você tem que fazer essa pergunta para si mesmo, como está essa educação do homem interior? Você tem que cultivar essa vida com Deus, você tem que aprender a fortalecer o seu espírito, amém? Recebeu essa verdade aí? Então vamos para o segundo conceito. Não fique preocupado, só estou trabalhando de forma bem superficial sobre isso, porque ao longo do ano nós vamos trabalhar esse conceito. Hoje eu estou falando de forma mais geral, para que a gente tenha um entendimento mais amplo da situação. A segunda verdade que Jesus está falando é o seguinte: olha, quando o seu homem interior estiver fortalecido, né, você recebeu treinamento, é verdade, agora os valores do reino são valores para você. Você não está vivendo mais o reino por você, está vivendo o reino por seus valores, vivendo o reino pela sua visão, não mais buscando no reino provisão para você. Então você vai entrar no que nós chamamos de dinâmica do reino. Repita comigo, dinâmica do reino. O dínamo gera energia, a energia gera dinâmica. Dinâmica fala de movimento. Movimento. A igreja precisa sempre ter uma visão clara que gera movimento. A igreja precisa ter movimento. Quando Jesus fala aqui no texto, está falando de movimento: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. E então, movimento, começando em Jerusalém, como também Judéia e Samaria, e consequentemente chegando até os confins da terra. Um poder que não gera movimento, no mínimo é um poder desprezado. Um poder que não gera movimento, no mínimo é um poder mal interpretado. Um poder que não gera movimento, no mínimo, para não ser arrogante aqui, não é coisa nenhuma, é só um fake news, não é poder nenhum. O poder que você tem energia que não põe em movimento, o poder que não dá energia para você ir adiante, não é poder. Poder não é feito para ser armazenado apenas. A gente armazena poder para poder usar. Os carros a combustão fóssil, que são os carros a gasolina, você coloca gasolina ou diesel dentro do tanque, para quê? Só para colocar dentro do tanque gasolina? Não, você põe lá $35, $40 dentro do tanque, para quê? Só para armazenar combustível? Não, porque você sabe que você tem uma viagem para fazer, você sabe que você vai colocar aquele carro em movimento. Se você tem um carro elétrico, se não tem, se prepara, os próximos 4, 5 anos você vai mudar, viu, meu irmão? A gente vai ter que ter carro elétrico aí, você vai ter que chegar lá, já não chega a colocar celular, já não chega a colocar tablet, não chega a colocar computador para carregar. Agora, se você esquecer seu carro fora da tomada, você está lascado, viu? Então... Mas para que você carrega a bateria de um carro? Por que você vai pôr um carro lá no plug? Porque você vai colocar aquele carro em movimento. A mesma coisa quando Jesus disse que você vai receber poder nesse homem interior para se colocar em movimento. Movimento do quê? Do reino de Deus. Não existe cristianismo sem propósito. Fala para mim alguma coisa na face da terra que Deus fez sem propósito. Fala para mim alguma coisa que existe no universo que não tenha um propósito. Um dos grandes objetivos da fé é dar sentido. Enquanto a filosofia, ela esvazia o sentido da vida, sempre colocando mais dúvida na dúvida, mais dúvida na dúvida, mais dúvida na dúvida, a fé tira as dúvidas e nos dá a certeza. Aleluia! A fé é a convicção. A fé é a convicção. Isso é a vida com Deus. Convicção essa que gera em nós movimento. Então, por onde você olhar o universo, sempre tem uma razão de existir. A mesma coisa quando Deus fala sobre o seu reino,
o seu reino sempre tem que estar em movimento. Sempre tem que estar em movimento. Alguns anos atrás, Satanás conseguiu entrar na mente de nós, os cristãos, e nos transformou em cristãos consumidores, e nos transformou em cristãos frequentadores de cultos, e nos transformou em cristãos que nós nos contentamos em ser plateia. Nunca foi objetivo de Deus, nunca foi objetivo do reino que nós fôssemos plateia, que nós fôssemos consumidores, que nós fôssemos frequentadores de culto. Deus olha para nós e fala: somos a esperança da glória. O mundo está clamando pela manifestação dos filhos de Deus, o mundo está clamando por esse poder que está dentro de você. O dia que você se colocar em movimento em favor do reino, o dia que você se colocar em movimento em favor de Deus, coisas gloriosas vão acontecer. Aleluia. Se você pega Marcos capítulo 16, versículo 20, o texto fala: e partindo eles, o Espírito Santo cooperou com sinais e maravilhas. Glória a Deus. Olha só, e partindo eles, quando eles se colocaram em movimento, o reino de Deus se manifestava. Quando eles colocaram em movimento, o reino de Deus estava presente. Quando eles se colocaram em movimento, a glória de Deus se manifestava. Queridos, tudo que não se coloca em movimento morre. Tudo que não se põe em movimento se estraga. Movimento do reino. Movimento. Então, nós como cristãos precisamos entender que esse momento que a gente está aqui ouvindo, quem está ouvindo e ouvindo de bom grado, diga amém. Você está treinando o seu homem espiritual, você está formatando a sua mente para as questões do reino dos céus, você está tirando as dúvidas, está tirando os atrasos, está tirando os equívocos, enfim, muitas coisas estão acontecendo. Então esse é um momento muito importante. Você não está desprezando o seu tempo quando você senta para ouvir, ou quando você investe o seu tempo para ensinar, mas isso é só parte do processo. Isso é importante, mas é só parte do processo. Depois que eu me alinhei, eu fortaleci o meu homem interior, eu tenho que me colocar em movimento. Em movimento. Agora, voltando um pouquinho atrás da mensagem, o que muitos de nós, infelizmente, caímos num ciclo vicioso da improdutividade. Como muitos de nós buscamos a Deus, não por causa do reino, mas queremos ver o reino de Israel reestabelecido, ou seja, o nosso próprio reino. A gente senta, ouve, aprende, mas quando é para entrar no movimento do reino, a gente volta para o nosso próprio mundinho. Quando é para entrar no movimento do reino, a gente volta para a nossa própria vidinha. Então a gente não sai de um ciclo vicioso, a gente vem, ouve, aprende, e aí quando Deus vai criar a expectativa que vamos entrar em movimento, a gente volta para o nosso mundinho, para a nossa vidinha. Não, a gente tem que, em algum momento da nossa vida, como aconteceu aqui, não, a gente tem que ouvir isso. Foi Jesus que falou: deixa eu falar uma coisa, vocês estão equivocados. Vocês estão buscando uma coisa que não é para agora, vocês estão buscando uma coisa que não é para o propósito do reino. Então há um momento na vida da gente que Deus, de alguma forma, Ele vem, opa! E a gente acorda para as questões do reino, para as questões do que Deus deu para nós. Então, antes de entrar no que é o movimento do reino, deixa eu te falar uma coisa, querido. Quando a gente não entra no movimento do reino, uma das coisas que acontece, eu quero que você olhe bem para mim, que isso é muito importante para você. O que você está dizendo com isso? Eu não sou importante para o que Deus vai fazer. O que está em mim não é tão importante que eu preciso despejar sobre a vida de alguém. O que está sobre mim não é tão importante para viver por algo maior do que eu mesmo. É um autodesprezo. A maioria de nós, às vezes, olhamos para as nossas vidas, olhamos para o dom que está sobre nós, olhamos para a graça que está sobre nós, como se aquilo não fosse importante para outras pessoas, como se não fosse importante para o reino de Deus, como se não fosse importante para o que nós estamos construindo aqui, uma igreja saudável, uma igreja madura, uma igreja comprometida com os valores do reino de Deus. Entenda uma coisa: a sua falta de movimento no reino está fazendo o reino ficar mais pobre, porque a riqueza que você tem não está sendo transferida. Você é importante para o que Deus está fazendo.
A gente lê, por exemplo, assim, a história de Abraão, a gente olha a história de Paulo, a gente olha a história de Elias, a gente olha a história de João, a gente olha a história de tantas pessoas, ou melhor, lê a história dessas pessoas na Bíblia e fala: uau, cada homem forte, cada homem poderoso, cada homem, e etc, etc. Admiramos, e tem que ser admirado esses homens, mas escute, esses homens tiveram a mesma oportunidade que nós estamos tendo. A mesma oportunidade que eles tiveram de conhecer Deus, e a partir do conhecimento fazer alguma coisa, nós também estamos tendo. Só que eles entraram no movimento. Por exemplo, que você pega Noé, quando ouviu Deus, ele construiu a arca. Abraão, quando ouviu a Deus, ele saiu peregrinando para a terra de Canaã. Moisés, quando ouviu Deus, ele desceu para o Egito. Paulo, quando ouviu Deus, ele passou a pregar o Evangelho. A questão é que muitas vezes Deus nos treina, Deus fala conosco, mas a gente não segue na dinâmica do reino, a gente volta para a nossa vidinha. Nós temos que quebrar, em algum momento da nossa vida a gente tem que quebrar. Certamente você não vai quebrar isso da noite para o dia, certamente você não vai ter uma metamorfose, vai dormir e vai acordar um outro homem. Isso é um processo, dia após dia você está mais envolvido com o movimento do reino e menos envolvido com as coisas dessa vida, mais usando seus dons e talentos para a causa de Deus do que para a sua própria causa. Dia após dia você está menos embaraçado com as coisas dessa vida, porque você se alistou no exército de Deus, não se embaraçando com as coisas deste mundo. Aleluia! Aleluia! É um processo. Então comece olhando para esse processo de movimento, entendendo que você tem uma vida interior, há um poder dentro de você, que precisa ser colocado em movimento. Movimento este que vai honrar, vai valorizar, vai fazer com que a obra de Deus flua por intermédio da sua vida. Há muito dom, há muita graça, muito favor de você, de Deus em você. Agora, de uma forma geral, o que a gente precisa entender? O movimento do reino, ele sempre vai trabalhar em 3 esferas. A primeira, a gente tem que entender a razão por que Jesus veio ao mundo. Jesus veio buscar o perdido. A razão de Jesus ter vindo ao mundo é buscar o perdido. Jesus não morreu por coisas, Jesus morreu por pessoas. O sangue derramado na cruz não foi para a gente levantar catedrais, ainda que elas sejam importantes para nos abrigar, por exemplo, como hoje da neve. O grande propósito de Jesus não foi construir impérios e grandes denominações, ainda que elas sejam importantes para a gente organizar o que a gente está fazendo como corpo de Cristo na nossa geração. Mas Jesus morreu por pessoas. Então o movimento do reino sempre tem que estar voltado para pessoas. Nós, como igreja local, temos recebido o poder do Espírito Santo, sim ou não? Aleluia, a gente tem uma feridora aqui. Quantas pessoas estão se convertendo? Quantas pessoas estão aceitando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Não, ninguém está aceitando, meu irmão, deixa eu falar uma coisa, se ninguém está aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, o problema não é do Evangelho, não é da palavra, é do pregador. O pregador não está pregando, o pregador não está anunciando, o pregador não está levando adiante essa mensagem. O movimento do reino sempre vai cumprir o propósito do reino, que é salvação dos perdidos. Como que crerão? Romanos capítulo 10 diz: como crerão se não há quem pregue? Ah, pastor, como que as pessoas vão se converter? Você tem que crer no poder da palavra. Pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra. Ponha em movimento o reino de Deus. Ponha-se em movimento no reino de Deus. Deixa Deus usar a sua boca. Como crerão se não há quem pregue? Então, uma das formas de nós entendermos se a igreja está recebendo poder e o quanto essa igreja está entrando em movimento, um dos aferidores, não é o único, um dos aferidores são as pessoas que se convertem. Uma igreja local, ela tem como aferir a sua missão pela proporção de pessoas que recebem Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Se você olhar na Bíblia, todas as pessoas que receberam Cristo, todas as pessoas que foram salvas, elas foram alcançadas pela palavra. E a Bíblia fala que a palavra está em ti, no teu coração e na tua boca, a palavra da fé que nós pregamos. Eu, por exemplo, era um escravo do pecado. Eu não sei você, mas eu era tão ruim que eu punha medo no diabo.
Como assim, pastor, você punha medo do diabo? O diabo tinha medo de perder o trono dele para mim, de tão ruim que eu era. Irmão, sabe quantas pregações eu precisei ouvir para me converter? Sabe quantas pregações eu ouvi para eu me converter? Você nem tem ideia. Uma pregação. Só que o problema é que demorou 18 anos para alguém pregar para mim. 18 anos para que alguém falasse que Jesus me amava. 18 anos para alguém falar que Jesus tinha um plano na minha vida. 18 anos para alguém falar: Marcelo, a vida que você está vivendo não foi feita para você. Isso é um acidente. Você foi capturado pelo pecado. O mundo do pecado não é o teu lugar perfeito. O mundo de pecado não é o lugar onde Deus te chamou e te escolheu para você viver. O dia que eu descobri isso, eu não precisei de ouvir 2 vezes. Eu ouvi isso numa sexta-feira à noite, quando foi sábado de manhã. Eu já acordei com uma mentalidade que eu era nova criatura, e a partir dali eu estou firme, forte, crescendo e prosperando no Senhor, simplesmente porque alguém pôs o reino em movimento. Aleluia. O reino em movimento sempre vai buscar os perdidos. O reino em movimento sempre vai buscar aquele que está sem esperança no mundo. Agora, um segundo movimento do reino, ele diz respeito à edificação dos crentes. Servimos uns aos outros com os nossos diferentes dons. Então, quando o movimento do reino vem de levar os descrentes à crença, a segunda onda, então, ou o segundo movimento do reino é levar agora os crentes à maturidade. Talvez você não seja aquele tipo de cristão com uma facilidade enorme de ficar falando para os perdidos a respeito do amor de Deus, ainda que isso seja responsabilidade, dever, e todos nós temos essa graça, porque 2 Coríntios capítulo 5 fala que todos nós que fomos salvos recebemos o ministério da reconciliação. Mas tem gente que tem mais habilidade, outros não. Tem uns que têm mais graça, outros não. Outros têm mais facilidade, outros não. Ok, a gente entende. Mas então existe uma segunda esfera, que é o quê? O reino em movimento é eu edificar os meus irmãos. Que nem o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou pondo o reino em movimento, eu estou edificando você. Eu estou ajudando você a compreender valores do reino. Eu estou ajudando você a entender que há uma graça sobre a sua vida, que há um homem interior que precisa ser desenvolvido, que há um movimento do reino que vai se movimentar através da sua vida. Eu estou servindo vocês com o meu dom da comunicação, o meu dom de poder pregar o evangelho de Cristo. Estou servindo vocês. O reino está aqui em movimento através da minha vida. Então nós temos que parar para pensar sobre isso. Igreja local, como que eu posso me posicionar como igreja local para poder colocar o reino em movimento? Então, se você olhar esse texto aqui, o poder, ele fica só numa esfera muito mística, se você olhar apenas o poder pelo poder. Mas é o poder que gera dinâmica. É o poder que põe a gente em movimento. Por exemplo, agora depois desses 30 anos servindo a Deus, 25 anos praticamente no ministério de tempo integral, quando eu olho ao meu redor, por ter colocado o reino em movimento através da minha vida, eu olho e falo: aquele camarada era um perdido, mas hoje é um salvo. Aquele outro era um ninguém, hoje é um pastor. Aquele outro não tinha expectativa nenhuma de futuro, hoje é um grande líder. Deus se movimentou através da minha vida. E se você olhar, a Bíblia está cheia de gente que foi colocada em prova, e a prova foi aprovada pelo movimento deles. O movimento de Noé salvou a humanidade, o movimento de Abraão construiu uma nação chamada Israel, o movimento de Moisés libertou um povo do cativeiro, o movimento de Josué deu uma herança para o povo. Ei, ouça-me com atenção, o seu movimento vai ativar os céus na terra, o seu movimento vai manifestar a glória de Deus, o seu movimento há de fazer algo que essa geração precisa ouvir, precisa ver, precisa experimentar por intermédio da sua vida e do seu ministério. Acredite nisso. Acredite nisso. E por fim, em termos de movimentos do reino, em grandes blocos, olhando numa grande picture, né? Você tem que ver agora levar os maduros, os crentes que já estão relativamente aperfeiçoados, a liderança, ajudar pessoas a encontrar o seu espaço, ajudar pessoas a encontrar seu chamado apostólico, profético, evangelístico, pastoral de ensino, ajudar pessoas a engajarem naquilo que Deus deu para elas. Isso é o movimento do reino.
levar o descrente à crença, levar os crentes à maturidade, levar os maduros à liderança. Em alguma esfera dessa você encaixa. Em alguma esfera dessa você vai estar em movimento. Talvez você não seja o cara de ponta, talvez você não seja o camarada que de fato fale. Por exemplo, hoje eu estou aqui usando esse púlpito, usando essa plataforma para falar, mas por trás de mim existem pessoas trabalhando, fazendo com que essa mensagem alcance nações, fazendo com que essa mensagem alcance outras pessoas que não estão nesse lugar de reunião. Por quê? Porque eles entenderam que talvez hoje, não estou dizendo amanhã, agora, não estou dizendo daqui a pouco, a função deles não é estar aqui na plataforma, mas isso não significa que eles não estão ajudando a colocar o reino em movimento. Eles estão envolvidos de alguma forma pela causa, eles estão envolvidos de alguma maneira, fazendo com que os céus toquem a terra. Eles estão de alguma forma dizendo: ei, há um poder dentro de mim que não vai ficar mórbido, um poder dentro de mim que não vai ser perdido. Eu vou colocar o reino de Deus em movimento, porque eu tenho dom, eu tenho talento, eu tenho uma graça dentro de mim, aleluia! Isso é extremamente importante, importantíssimo. A igreja que temos, a igreja que construímos, e a igreja que construímos, são nós que construímos, com os dons e talentos, e a nossa mobilidade, aleluia. E para encerrar, esse texto fala sobre dinamite, aleluia, um poder que gera vida interna, uma vida interna que gera movimento. Agora, um movimento que é poderoso. Por que tem que ser poderoso? Porque as forças das trevas estão aí, só que maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, aleluia. Existem centenas e centenas de milhares resistindo à palavra, mas eles não podem resistir, porque passam os céus, passam a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós precisamos deste poder para enfrentar a oposição, porque quando você sai colocando o reino em movimento, as trevas virão, mas há uma dinamite que vai explodir com o império das trevas e fazer a luz de Cristo brilhar. Quando você se coloca o reino em movimento, você vai encontrar os doentes, mas um poder curador nas suas mãos, em nome de Jesus, que pode dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho vos dou, em nome de Jesus. Levanta e anda, aleluia. Há um poder dentro de você que não vai permitir que as questões externas paralisem você, ainda que elas sejam maiores, muito mais fortes do que a sua capacidade humana. Mas uma coisa você tem que entender: você não está na batalha usando a sua própria força, você não está na labuta usando as suas próprias habilidades. Há um Deus residente vivendo em você, há um Deus poderoso que fez de você a habitação permanente dele, há um Deus poderoso que pode fazer infinitamente mais abundantemente além daquilo que podemos imaginar. Ele pode transformar a morte em vida, ele pode transformar a doença em saúde, ele pode transformar as trevas em luz, ele pode transformar a derrota em vitória, ele pode fazer o impossível. Esse é o Deus que habita em nós, aleluia. Esse é o Deus que habita dentro dos nossos corações. Há um poder dentro de nós, há uma graça dentro de nós. Se os demônios aparecem em o nome de Jesus, nós ordenamos aos demônios: saiam. Se as crises vêm, em nome de Jesus, nós vamos vencer essas crises em nome de Jesus. Sabe de uma coisa? O crente que tem a vida de Deus dentro dele, o crente que se põe em movimento pela causa do reino, é imparável. Imparável. Escute essa frase, nunca mais esqueça. Se você tem Twitter, posta no Twitter. Se tem Facebook, posta no Facebook. Se tem Instagram, posta no Instagram. O que pode te parar é o que te move. Se seu reino é só o seu mundinho e aqui fora está ruim, você para, irmão, porque é aquilo que te move. Se são circunstâncias que te movem, na hora que elas não estiverem boas, você para.
Mas se a causa for o reino, aleluia, se a causa for o reino, quem poderá deter a poderosa mão